Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as primeiras impressões sobre a série Os Outros. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. A série, a segunda temporada de Os Outros, estreou no dia 15 de agosto agora. Eu, no caso, disponibilizou os 3 primeiros episódios. Como que eu já assisti os 3 primeiros episódios, eu vim aqui para comentar sobre as minhas primeiras impressões sobre essa segunda temporada. Vamos relembrar um pouco do finalzinho da primeira temporada. A gente viu que o Sérgio deu para entender que ele deu o fim, assim, mas ele foi preso e tudo mais. Só que essa segunda temporada fala de tipo um ano depois desse desaparecimento do Marcinho, porque a gente vê que o filho da Lorraine, né, no caso, está há poucos meses de vida. Então dá pra entender, acho que passou um ano depois do final da primeira temporada. Só que a gente já... Só que a gente viu que na primeira temporada 2 personagens deixaram a série, que é a Mila e o Rogério. Então essa segunda temporada temos novos núcleos da drama. Por exemplo, a gente vai acompanhar a trajetória da Cibele contra o Marcinho. E outros núcleos novos a gente tem a personagem de Letícia Colin e também Sérgio Guizet. Falar sobre a segunda temporada, né? Como que a gente viu lá no finalzinho da primeira temporada que o Sérgio foi preso e tudo mais. Só que agora nessa segunda temporada a gente vê o julgamento dele. Então ele foi inocentado de todas essas acusações que teve contra ele. Infelizmente ele não foi preso. A gente vê essa nova trajetória dele morando em outro bairro, em um novo condomínio. E dessa vez a gente vai acompanhar um condomínio de casas, né? No caso, condomínio particular. E a gente conhece novos personagens, como a Raquel e o Paulo. A gente conhece esse casal interpretado pela Letícia Colin, pelo Sérgio Guizet. Ver a história dos dois juntos e tudo mais. E vamos falar deles, né? A Raquel e o Paulo. A Raquel, ela já tá adulta, né, no caso, os dois, né. O Paulo, ele tem né, no caso, um empresário, dono de uma academia, e a própria Raquel, ela é uma corretora. A drama desse casal, né, no caso, os dois estão tentando ter um filho. Infelizmente, um pouquinho lá pra frente, a gente vê que a Raquel pode ter filhos, mas o Paulo não. Então, esse é o dilema da série, esse é o dilema do casal, né, no caso, e eu estou curtindo bastante, principalmente da Raquel. O Paulo, eu tenho minhas opiniões sobre ele, mas eu não vou comentar nesse momento, nesse vídeo aqui, porque eu preciso mais informações sobre esse personagem. Vamos comentar do Sérgio, né, porque a gente viu que como que ele foi inocentado foi morar nesse condomínio e levou a ex-esposa dele, né, no caso, parece que os dois voltaram, e a própria Lorraine e o neto dele, que é o Júnior. Parece que ele tá tentando mudar de vida, tentando mudar a sua situação, né, no caso, mas que a gente viu a primeira temporada fazendo tanto aquela burrada, é meio difícil de esquecer de tudo isso que ele fez, praticamente ele mudar do nada. Então, ele vai continuar fazendo burrada? Eu acredito que sim, mas vamos né, no caso, acompanhar a série toda, né? Vamos ver se ele vai mesmo mudar de verdade. E já a própria Lorraine, ela continua a mesma criança irresponsável. E ainda, né, no caso, uma criança criando outra criança, né? Porque o Juninho, né, tá com poucos meses. E uma cena que ficou traumatizada, a criança quase morreu afogada.
dentro de casa. Graças a Raquel, que viu essa situação, né, no caso, ela pulou do muro para salvar a criança. Coisa que eu gostei muito dessas primeiras impressões, a Raquel tentando ajudar a própria Lorraine com essa situação de ser mãe muito nova e tudo mais, e a Raquel querendo muito engravidar, só que ela não consegue. É interessante de ver essa relação entre a própria Raquel e entre a própria Lorraine. É muito legal ver as duas conversando, principalmente interagindo juntas. E sobre o Marcinho, O filho virou homem. a gente viu que esse longo, a primeira temporada, sobre a situação dele, e nessa segunda temporada ele tá desaparecido, mas ele tá tentando sobreviver a de tudo isso. Só que nesse momento a série mostra que aquele finalzinho da primeira temporada, a gente viu que o Sérgio ameaçou o Marcinho se ele aproximar da Lorraine. O Sérgio iria matar a mãe dele e o pai dele. Marcinho desapareceu por causa do Sérgio. Então, mas o Marcinho, óbvio que ele não ouve o Sérgio, ele vai atrás da Lorraine. Ele quer conversar com ela, só que no momento que ele aparece dentro do condomínio, tem um momento entre o Marcinho e entre o filho dele. O primeiro reencontro entre pai e filho, né? Esse momento é muito emocionante. Eu gostei muito dessa parte de que ele tentando visitar a Lorraine, o filho dele, e principalmente tentando fugir junto com a Lorraine, com o seu filho. Mas infelizmente o Sérgio vê isso e pede que os dois fujam. Então, o que o Sérgio faz, além de continuar ameaçando o Marcinho, entende que o neto dele, né, no caso, precisa de um pai. Então, ele pede para o Marcinho morar junto com ele. A que custo, né? Viu nesse momento que o Sérgio faz toda essa situação de dar quase um tragédia, né, no caso. E por fim, convida o Marcinho, né, no caso, Marcinho, a morar com ele. Óbvio que o Marcinho aceita isso, porém, antes disso, de que eu acabei esquecendo de comentar, antes que o Sérgio encontre os dois, né, no caso, tentando fugir, quem faz isso é a própria Raquel. Acaba acordando o Sérgio nesse momento que os dois estão tentando fugir. Então, literalmente, ela praticamente ajudou a Lorraine a fugir, mas ela desiste de ajudar, praticamente entrega a filha para o pai. É uma situação meio estranha, né? Mas a gente entende que a Raquel não podia deixar duas crianças fugir com outra criança. Os avós, né, no caso, saberem dessa situação. Então, eu entendo o lado da Raquel. Falar de outra personagem nova também, né, que é a própria Maria. Ela, né, praticamente se mudou para esse condomínio faz pouco tempo. Porém, ela já conhecia o Paulo antes disso. Então, deu para entender que os dois eram amantes ou alguma coisa assim, e ela praticamente treina na academia dele. Então, praticamente os dois se antes. Deu para entender que não era só amigos, fingia uma coisa a mais. Mas ela tem um filho, Kevin, que eu acabei não dando o nome dele aqui. E essa casa, né, no caso onde ela mora, só vive ela e seu filho. Ela ficou viúva faz pouco tempo, o marido dela morreu, né, no caso. O filho dela ainda tá tentando esquecer o pai, né, no caso. Então, esse é o drama dela, o drama da Maria é esse na série. Não tem muito o que falar sobre ela, né? Porque a gente não tem muita informação sobre a personagem, sobre a relação entre ela e o filho. Então eu prefiro não aprofundar muito sobre esse personagem específico. Terminando, né, de falar desse episódio, né, do caso, a gente vê que a Cibele conta
onde o Marcinho morava antes de ele dar na casa pro Sérgio. Então, praticamente a Cibele recebe a ação praticamente encontrando o Marcinho. Então, ela vai lá até o local e ela entende que o filho dela está vivo. Então, praticamente, ela vai continuar procurando o filho dela. Ela praticamente é uma mãe obcecada, né? Porque a gente vê a série toda que ela é focada ao Marcinho. Então a gente vai continuar vendo as dramas dela, né, no caso, encontrar o seu filho. Disso, a série, né, no caso, o terceiro episódio termina que o Sérgio consegue ter tudo que ele quer, né? Porque, que é isso? Ele quer alugar uma casa para a Lorene, para o Marcinho, para os dois morarem juntos, no mesmo condomínio que ele. Porém, a casa onde ele quer alugar já está ocupada. Então, em vez de ele entender isso, né, no caso, ele coloca um jacaré dentro dessa casa. E o casal, né, no caso, quase foi morto por esse jacaré. Então, praticamente, o Sérgio faz isso para expulsar esse casal dessa casa para ele alugar para sua filha e para o seu genro. Então, a terceira temporada termina desse jeito, meio turbulento, né, no caso, mas concluindo que eu tô bem curiosa para os próximos episódios. Eu acho que o Sérgio vai continuar fazendo as mesmas burradas de sempre, como que ele fez com esse próprio jacaré, né? Que cena, meu Deus! E a gente vai ver mais irresponsabilidades entre o Marcinho e a Lorene dele. A Raquel tentando engravidar, né, no caso. Então eu acredito que eles vão fazer a inseminação artificial. Eu acredito que ela vai fazer isso. Sibeli, ela vai continuar tentando encontrar o Marcinho. Eu acredito que o Paulo vai ter uma recaída com a Maria. Eu acredito que vai acontecer esse momento. Isso. E sobre o personagem do Luiz Lobrianco, né, no caso, sobre o personagem dele, que falar porque ele quase nem aparece. Ele aparece bem pouco nesses 3 primeiros episódios. Então não tem muito o que falar sobre dele, sobre qual é o drama dele, né, no caso. Então, não me digam vocês. Vocês, no caso, gostaram desses 3 primeiros episódios da série ou os outros? Comente aí, tá, gente? Cada semana, todas as quintas-feiras, o Globoplay vai, no caso, disponibilizar 2 episódios por semana. Então, os 2 últimos episódios serão lançados no dia 12 de setembro. Então, somente em setembro que vai ter outro vídeo sobre a temporada inteira, tá bom, gente? Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo e um abraço. Tchau!